critérios utilizados para determinar quais edifícios ou áreas devem ser protegidos como patrimônio histórico? Então, vamos lá. A sociedade, ela pode ter a iniciativa de falar, olha, este imóvel no meu bairro é importante para a gente, para nossa comunidade, e a gente gostaria de pedir o tombamento municipal. Então, como fazer isso? Ai, meu Deus, eu vou precisar contratar a Fernanda. Não. A comunidade pode se reunir, tirar fotos do documento, né, do monumento ou do imóvel e escrever com suas próprias palavras. Esse imóvel, ele retrata determinada situação, ele é muito querido pela nossa comunidade, ele tem uma história assim assada, ele foi construído por não sei quem. Escrever, levar para o órgão de preservação e falar, estamos pedindo a abertura do processo de tombamento. A sociedade pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de abertura de processo de tombamento. Se isso, né, e aí, a partir do momento em que o órgão que recebe, ele vai determinar se tem, né, se tem embasamento, se o processo pode ser iniciado. E aí, ao longo do processo, eles vão avaliar todas as características e vão tombar ou dizer, não, isso... Mas o que valida isso é o quanto esse imóvel é importante para a comunidade ou para a sociedade. Pode ser também, nesse sentido, uma pergunta curiosa minha, que de repente vai ajudar muitas outras pessoas. Imagina que tem a casa do meu avô. Uhum. Tudo bem que eu tenho ali outros irmãos, outros tios e tudo mais. Eu posso solicitar o tombamento dessa casa? Então... E após isso, imagina que tudo bem, foi aceito. Quem cuida, se precisar... enfim, investir ali em cuidados para manter aquela estética, aquela história. Então, e aí então tem algumas questões fundamentais para esclarecer. Primeiro, nem sempre foi assim, né? Então, o que a gente recebe, né? O que a gente tem de herança, né? Tombada hoje em dia no Brasil, sempre, assim, ou boa parte veio da esfera técnica. Então, os órgãos de preservação que ao longo do tempo foram sendo criados. Então, em 1937, a gente tem a criação do SFAM, que é o embrião do IFAM, que é o órgão de preservação federal. Então, 1937, e depois vieram as outras esferas, né? As estaduais, as municipais. Mas os órgãos técnicos... os órgãos de preservação e os técnicos dos órgãos de preservação é que determinavam o que era importante para a sociedade por questões fatos históricos ou por questões estilísticas de beleza. Então, o monumento, né? O palacete, o museu, né? Então, a gente tem uma massa de patrimônio tombado que chegou de cima para baixo, digamos assim. Ao longo do tempo, e sobretudo a partir do momento em que a gente reconhece um impacto, né, uma esfera, um aspecto social do patrimônio, é que a sociedade efetivamente começa a demonstrar o seu vínculo, sua identidade e memória, e aí solicitar os tombamentos. Então, isso é muito contemporâneo, né? Qualquer pessoa pode pedir o tombamento de qualquer item. Tá? Já entendi. Isso, o que acontece? Vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta. A casa do seu avô, você pode pedir o tombamento, mas assim, ela tem um impacto para você e para sua família, ou ela tem um impacto para a sua comunidade, o seu bairro? Eu entendi. Depende muito onde esse imóvel está localizado. Não. Não? Não. Depende muito do impacto que este imóvel tem numa comunidade. Numa comunidade. Tá? Então, vamos supor... a gente muitas vezes vê situações em que há comunidades quilombolas ou comunidades no litoral de pescadores ou comunidades no sertão com determinada atividade, uma atividade cerâmica. Então, essas diversas comunidades que têm como referência, às vezes, a casa de alguma personalidade que era importante para aquela comunidade, ou uma casa, um centro de referência de encontro da comunidade, né? Então, você pode
apresentar e falar, olha, essa casa é uma casa que a gente se encontra toda semana para passar os nossos saberes das panelas de barro ou os nossos saberes do trançado da palha. A gente se reúne nesse espaço e a gente passa das gerações mais velhas para os mais novos e a gente reconhece esse espaço, que é um galpão, que não tem nada de belo, ele foi construído, sei lá, em 1970, não tem características históricas proeminentes, não é que Dom Pedro dormiu naquele galpão. Mas ele tem um impacto importantíssimo para aquela sociedade, né, para aquela comunidade como um todo. Essa comunidade pode se unir e solicitar o tombamento daquilo como algo que seja um símbolo que une os costumes, o saber fazer. Construcast, arquitetura, engenharia e construção.